Salve, meu querido aluno, salve, minha querida aluna, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e venho aqui bater um papo com você nesse projeto sensacional, junto com a aprovação PGE, que é o projeto 30 Minutos. Dentro desse tempo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente vai tratar de temas relevantes para a sua vida de concurseiro e também para a sua vida enquanto partícipe da sociedade. A gente tenta sempre aliar essas duas ideias para desenvolver você enquanto alguém que vai se preparar para concurso, como alguém que vai contribuir para a vida em sociedade. Beleza? O vídeo de hoje é um vídeo relevantíssimo, mas antes de a gente começar, já curte aqui o vídeo, compartilha, se inscreve no canal da Aprovação PGE, baixa o material. Se não segue lá no Instagram, Aprovação PGE, e o meu Instagram, Prof. Mário, já passa a seguir para você se manter sempre atualizado. Olha só, o tema que a gente vai conversar hoje é um tema da mais alta relevância: restrição a direitos fundamentais. Um tema que eu trato bastante no meu livro, Diálogos sobre o Direito Constitucional. Esse aqui, ó, pela editora Juspodium. Você pode... Olha aqui, ele está aqui no cantinho, ó, meu bebê aí. O livro tem uma aceitação muito boa, né? Dá uma olhadinha, né, no site da editora Juspodium para ver se ainda tem. Normalmente esgota bem rápido. É um livro em forma de diálogos, de conversa, cheio de esquemas, cheio de resumos, cheio de quadros de organização para facilitar a sua vida enquanto estudante, beleza? Olha só, o tema restrição de direitos fundamentais é um tema muito relevante porque as bancas cobram muito. Direitos fundamentais é um tema sempre presente, principalmente em provas de advocacia pública. Deixa eu ajeitar aqui a câmera rapidinho, pronto. Em provas de advocacia pública. E está presente também o tempo todo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que na vida em sociedade, em primeiro lugar, lembrar que o Estado existe para garantir direitos fundamentais. Mas na vida em sociedade é necessário que esses direitos sofram limitações para que a gente possa viver, para que a gente possa conviver, ter uma vida ordenada. Mas quais são as balizas para restringir um direito fundamental? Será que qualquer tipo de restrição é válida? Ou essa restrição tem que passar em algum tipo de teste para ser validada? Mas antes disso, o que é direito fundamental? Então, bora introduzir o assunto. Formado esse fundamento inicial aí, você introduzido, sabendo do que se trata um direito fundamental, sabendo o que é, a gente passa a tratar das restrições. Então, bora dar uma olhadinha nessa partezinha inicial. Então, aqui, ó, primeiro tópico, né, a gente compreender o que é um direito fundamental, compreender essas fundamentalidades. Por que é fundamental? Porque não é só direito, mas porque é fundamental, tem esse qualificador. E o que são direitos e qual é a diferença entre direitos e garantias fundamentais? De maneira muito simples, né, os direitos fundamentais eles existem com dois motivos, com dois fundamentos. Eles existem, primeiro, para preservar a dignidade da pessoa humana e, segundo, para limitar o poder estatal, garantir a autonomia do indivíduo. Então, sempre que você encontrar na Constituição uma norma que trate de dignidade da pessoa humana, sempre que você encontrar na Constituição uma norma que trate da limitação do exercício do poder estatal, saiba que você vai estar diante de um direito, de uma garantia fundamental. A gente podia aqui conversar muito tempo sobre o conceito de dignidade da pessoa humana. A gente sabe que a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, é um fundamento da República Federativa do Brasil, está logo lá no artigo 1º da Constituição. É um conceito vago, né? Além de ser um conceito, é um valor e é uma norma, né? A gente sabe que os princípios eles têm valores, ele tem um valor normativo, não é um mero aconselhamento. Mas claro que tem um tom de fluidez bem grande, né? O que é a dignidade da pessoa humana, o que é que não é. A gente não vai entrar nesse mérito agora, isso daria para a gente conversar horas sobre o tema, mas eu quero deixar registrado para vocês aqui uma ideia, né? Diante do conceito kantiano, a gente pode saber o que é dignidade por exclusão. A gente tem que saber que o ser humano é um fim em si mesmo. Então, toda vez que o Estado utiliza o ser humano não como um fim, mas como um meio para conseguir algo, a dignidade não vem sendo respeitada. Porque ali o ser humano ele passa a ser utilizado como um instrumento, como uma ferramenta, e não como um fim em si mesmo.
O ser humano ele tem um fim em si mesmo, que é o seu valor. A dignidade é um valor intrínseco ao ser humano. Então, toda vez que é utilizado como mecanismo, como ferramenta, como meio, esse valor ele é desrespeitado, beleza? Então, com isso, a gente já começa a ter uma certa noção do que é um direito, do que é uma garantia fundamental. Né? Então, olha só. Sob o ponto de vista material, a gente pode afirmar, tá aqui, ó, as fundamentalidades. Sob o ponto de vista material, a gente pode afirmar que o conteúdo de uma norma que veicule um direito ou uma garantia fundamental, ele trata de um conteúdo no sentido de ou concretizar a dignidade da pessoa humana ou trazer limitações ao poder estatal. Isso é aquilo que a gente chama de fundamentalidade material, os valores que o direito fundamental ele objetiva salvaguardar, a sua fundamentalidade material. E o que é a fundamentalidade formal? Olha só, uma norma que veicula o direito fundamental, ela é tão importante que você tem que dar a essa norma uma maior proteção. Você tem que salvaguardar aquela norma de intromissões indevidas. E aí que entra essa fundamentalidade formal. Como é que você faz para salvaguardar esse direito? Você coloca o direito numa forma que impossibilite a alteração de maneira tão fácil. Você dá a ele um maior grau de proteção. Ou seja, os direitos fundamentais eles sempre vão ter envolvimento constitucional. Eles vão estar previstos na Constituição, eles vão estar estabelecidos em uma Constituição, ou em norma equivalente, ou pelo menos nela previsto. Ou a própria Constituição prevê aquele direito fundamental, especificamente, ou em norma equivalente, no caso do Brasil, por exemplo, o artigo 5º, parágrafo 3º prevê que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, quando eles forem aprovados pelo Congresso Nacional em 2 turnos, pelo quórum de 3/5, esses tratados que vinculam normas de direitos humanos terão status equivalente a uma emenda à Constituição. Então vai ser uma norma equivalente a uma emenda constitucional. Como aquele tratado ele foi internalizado, aquele direito humano previsto no âmbito internacional, ele passa a ser, naquela ordem jurídica interna, tratado também como direito fundamental, porque previsto em uma norma equivalente a uma norma constitucional. Ou então, né, pelo menos a Constituição prevê, né, aquele direito fundamental sem minudenciar, sem ser muito específica, mas traz uma previsão daquele direito. Então, a fundamentalidade formal diz respeito ao tipo de norma que veicula o direito fundamental. Está na Constituição, ou norma equivalente, ou pelo menos nela previsto, ok? Então, com isso aí, a gente já consegue conceituar um direito fundamental. O que é o direito à garantia fundamental? É aquele previsto em uma Constituição, é aquele especificado em uma Constituição, ou em norma equivalente, ou pelo menos nela previsto, e que objetiva salvaguardar a dignidade da pessoa humana, ou limitar o poder estatal. Um conceito bem tranquilo, mas que a gente costuma trabalhar com ele, porque ele, apesar de ser simples, ele é muito completo. Então, visto o que é o direito fundamental, visto esse conceito de fundamentalidade, bora dar rapidamente aqui uma diferenciada, galera, entre direito e garantia fundamental. A gente costuma tratar direito fundamental como se fosse sinônimo de garantia fundamental. Não é, hein? O direito é aquilo que a gente chama daquele valor assegurado constitucionalmente. É o valor assegurado constitucionalmente. As garantias fundamentais são medidas assecuratórias. Vou explicar isso para vocês, vai ficar bem fácil de compreender. São medidas assecuratórias. Enquanto o direito é o valor em si, né, aquele é o substrato que se objetiva salvaguardar liberdade, imagem, honra, privacidade, propriedade, tudo isso são direitos. As garantias objetivam salvaguardar esses direitos, são medidas que salvaguardam o próprio direito. Então, por exemplo, enquanto a Constituição ela prevê o direito à propriedade e à vida privada, ela estabelece como garantia a inviolabilidade domiciliar, uma garantia que objetiva salvaguardar o direito. Enquanto a Constituição prevê o direito à privacidade, o direito à imagem, ela prevê de igual forma a inviolabilidade do sigilo das comunicações, inviolabilidade do sigilo de dados,
Né? Enquanto a Constituição garante a liberdade, ela prevê a liberdade de locomoção, ela estabelece como medida securatória um rito constitucional, um remédio constitucional, o habeas corpus, por exemplo. Então, observem, para cada direito há uma garantia. A garantia ela vai possibilitar que aquele direito seja efetivamente preservado. Enquanto o direito, por assim dizer, é o principal, a garantia ela é acessória. Não no sentido de ser menos importante, mas no sentido de existir em razão do direito. Porque eu não falo que, né, eu não gosto de falar que a garantia é menos importante que o direito. Porque imagine um direito que não tem nenhuma medida de salvaguarda. Aquele direito seria um direito vazio, que poderia ser desrespeitado e não haveria o que se fazer para, né, preservar aquele direito. Então, a garantia garante, sendo até redundante, né? Ela impõe que aquele direito seja respeitado. Então, dessa diferença é importante que a gente conheça, beleza? Então, estabelecidas essas premissas iniciais, vamos começar a tratar aqui da questão da restrição. Para a gente poder entender a restrição, a gente primeiro tem que entender esse conceitozinho, o conceito de universalidade. Olha só, quando a gente fala em universalidade de direitos fundamentais, significa dizer o seguinte, significa dizer que toda e qualquer pessoa é capaz de titularizar direitos fundamentais. Se perguntarem para você, olha, quem é que pode titularizar direitos fundamentais? Toda e qualquer pessoa. Vou além, até mesmo que não é pessoa juridicamente falando, pode titularizar direitos fundamentais. Imagine, por exemplo, um feto. Um feto, apesar de não ser uma pessoa, não ter personalidade jurídica, não ser uma pessoa no sentido jurídico, já existem alguns direitos que são salvaguardados. Né? A gente tem, por exemplo, direito a alimentos, que se a jurisprudência tranquila aí garante, né, ao feto. Então, é claro que todo mundo pode titularizar direitos fundamentais, mas é um cuidado. Né? Apesar de todos poderem titularizar direitos fundamentais, nem todo mundo pode titularizar qualquer direito fundamental. Isso mesmo, guarda aí. Todos podem titularizar direitos fundamentais. Estrangeiros, brasileiros, pessoas em potencial, capazes, incapazes, enfim. Todo mundo é capaz de titularizar, mas nem todo mundo titulariza qualquer direito fundamental, porque existem direitos fundamentais que eles são desenhados para um grupo específico de pessoas. Bora pensar aqui, né? A estabilidade da gestante, por exemplo, não é qualquer pessoa que pode titularizar, mas aquelas pessoas que estão naquela condição específica, beleza? Então imagine o seguinte, olha só. A universalidade se liga à ideia de titularidade, né? A ideia de que todo mundo é capaz de titularizar direitos fundamentais. Imagine agora, vamos imaginar que todos pudessem exercitar direitos fundamentais e todos os exercitassem sem nenhum tipo de restrição. Pensa comigo. Eu, no exercício da minha liberdade de locomoção, eu iria invadir sua casa. Será que é possível isso? Claro que não, né, galera? Então, a titularidade, a universalidade, ela impõe que os direitos sofram restrições. E quando eu trato restrição aqui, é ainda no sentido amplo, daqui a pouco eu explico isso. Né? A titularidade, como todo mundo titulariza, então se impõe que esses direitos sofram restrições para que a gente consiga conviver, para que a vida em sociedade seja possível. Então a gente tem dois fundamentos, pelo menos, que justificam a restrição a direitos fundamentais. Imagine você numa prova subjetiva, imagine você numa prova oral, e o examinador pergunta para você, olha, quais são os fundamentos que permitem a restrição a direitos fundamentais? Como é que você desenvolveria essa ideia? Ficaria lindo. Você começaria tratando da universalidade. Você poderia puxar da ideia de que eles são universais porque todo mundo tem dignidade. Se todo mundo tem dignidade, então todo mundo titulariza direitos fundamentais. Você poderia desenvolver essa ideia aí. E aí, ato contínuo, você partiria para a questão da restrição, porque a vida em sociedade impõe. E a gente tem dois fundamentos que justificam essa limitação aos direitos. O primeiro fundamento a gente aprende quando a gente é pequenininho. A gente é pirrainha. Aqui em Recife, né, em Pernambuco, quando a gente tem uma criança muito pequenininha, é um pirraia. Então, quando a gente é pirrainha, a gente já aprende. Quando os nossos pais, os nossos avós falam para a gente, olha, o seu direito termina onde começa o direito do seu vizinho. É aquilo que a gente já conversou. Se
todo mundo titulariza, então o direito de um, inevitavelmente, vai limitar o direito de outro. E como em direito a gente sempre arranja um nomezinho bonitinho para as coisas, aqui não seria diferente. Isso aqui, galera, é o que a gente chama de princípio da convivência das liberdades públicas. É o princípio da convivência das liberdades públicas. Para que essas liberdades públicas, para que esses direitos, eles possam ser exercitados, é necessário que haja limitações. Senão a vida em sociedade seria impossível. Então esse é o primeiro fundamento. E a gente tem um segundo fundamento. Eu não posso utilizar um direito fundamental como um escudo para eu praticar uma atividade ilícita. Eu não posso, no intuito de exercitar minha liberdade de religião, torturar uma pessoa, matar uma pessoa. Isso não é possível. É o chamado princípio da proibição da utilização indevida. Princípio da proibição da utilização indevida, ou seja, os direitos fundamentais não podem ser utilizados como escudo para a prática de uma atividade ilícita. Então, vistos os fundamentos, vamos tratar agora mais um passinho aqui, vamos tratar das espécies de restrições. Quais são os tipos de restrição que um direito fundamental ele pode sofrer? E aqui eu já deixo um alerta, né? Quando você vai estudar, né, a teoria geral dos direitos fundamentais, a gente, quando vai explicar, né, o âmbito de abrangência de um direito fundamental, a gente tem basicamente duas teorias. A teoria interna e a teoria externa. A teoria interna, ela explica da seguinte forma, ela fala o seguinte, olha, você não pode partir de uma concepção de que um direito fundamental ele pode sofrer efetivamente uma restrição. Porque, na realidade, aquilo não é uma restrição. Aquilo faz parte do próprio desenho do direito fundamental. Já a teoria externa, ela aceita mais facilmente as restrições para dizer o seguinte, olha, você não pode, né, achar que o direito fundamental ele tem uma restrição pré-concebida, não. Se ele existe para proteger, as restrições elas vão ser sofridas externamente quando aquilo for necessário para a convivência em sociedade. Beleza? Então a gente tem essas duas teorias. O momento agora não é de aprofundar nisso, mas eu quero que vocês lembrem que elas existem. Então, quando a gente trata de espécie de restrições, a gente vai falar mais proximamente da chamada teoria externa. A ideia de que realmente você pode amassar, vamos por assim dizer, um direito fundamental quando, né, algo externo ali for imprescindível, um outro valor constitucional de igual importância for necessário para ser concretizado. Então, não posso, por exemplo, invadir o seu domicílio alegando minha liberdade de locomoção, porque o seu direito à propriedade, seu direito à intimidade, a preservação do seu domicílio é um valor também constitucionalmente fixado que vai, por assim dizer, amassar um pouquinho ali, restringir minha liberdade de locomoção. Então, quero que vocês saibam que existem essas ideias aí, mas a gente não vai se aprofundar nelas agora. Vamos tratar agora das espécies de restrições. A gente tem aqui, basicamente, duas espécies, tem uma terceira que eu vou conversar com vocês, mas deixa aqui já duas. A primeira restrição é a chamada restrição direta. Para ficar bem fácil de você compreender aqui é o seguinte, a Constituição dá com a mão e tira com a outra. A Constituição prevê o direito fundamental, mas ela mesmo restringe aquele direito fundamental. Então a Constituição ela prevê, por exemplo, o direito à propriedade. Mas a própria Constituição prevê a desapropriação. Prevê que a propriedade deve atender à sua função social. A Constituição ela prevê o direito à reunião. Mas a própria Constituição permite que o direito à reunião sofra restrição quando houver um estado de defesa. E assim por diante. A restrição direta é aquela prevista na própria Constituição. Acontece que em algumas situações a Constituição ela não prevê diretamente a restrição. Mas ela permite que essa restrição exista. E ela coloca aquela matéria sob reserva legal, sob reserva de lei. O que é isso aqui? Nesse caso aqui, a Constituição ela estabelece o direito fundamental e ela permite que um outro ato normativo, uma lei, restringe esse direito fundamental. Quando eu falo aqui lei, é lei em sentido amplo, lei no sentido de ato normativo primário, um ato que encontra fundamento de validade na própria Constituição, a lei ordinária, a lei complementar, uma medida provisória, uma lei delegada, etc.
É disso que eu estou tratando, ok? Então, nesses casos, a Constituição prevê o direito e permite que uma lei restrinja esse direito. A Constituição prevê a inviolabilidade do sigilo das comunicações. O sigilo das comunicações é inviolável, mas ela permite que uma lei ela estabeleça os casos nos quais é possível haver uma interceptação telefônica, né? Para fins de investigação criminal, instrução processual penal, mas observe que nesse caso não é a própria Constituição que restringe. Ela permite que haja a restrição e ela faz isso de modo expresso. Mas quando ela não faz isso de modo expresso? Será que é possível restringir? Como eu falei para vocês, tem uma terceira restrição que eu quero conversar com vocês, são as chamadas restrições imanentes. Eu até prefiro nem chamar de imanente, galera. Prefiro chamar de restrição implícita. Ou seja, quando a própria Constituição, mesmo quando a Constituição ela silencia, é possível haver restrição. Por quê? Não há direito fundamental absoluto. Falar que não há direito fundamental absoluto é você tornar absoluto algo que, né, não é legal a gente fazer afirmações absolutas. Por quê? Porque há autores que dizem que há direitos fundamentais absolutos. Mas são exceções, como, por exemplo, o direito a não ser torturado. Norberto Bobbio diz que o direito a não ser torturado ele é absoluto, não pode sofrer nenhum tipo de restrição. Já há autores que dizem que não, né? No cenário da bomba relógio poderia haver restrição. O que é o cenário da bomba relógio? Né? Imagina um terrorista instalou uma bomba relógio e a polícia precisa saber onde está essa bomba relógio. Será que ela poderia torturar se ele não quiser falar? Tem alguns filmes, inclusive, que tratam isso aí, né? Uma questão filosófica importante. Né? Mas sim, tem essa discussão, mas eu quero que vocês entendam que, como regra, a regra é essa, não há direitos fundamentais absolutos. Né? Em que pese haver essa discussão, vamos tratar aqui da regra. Ou seja, mesmo quando a Constituição silencia, é possível limitar. Vou pegar um exemplo aqui bem tranquilo. A Constituição garante o direito ao contraditório e ampla defesa. E ela faz isso sem tratar de nenhuma restrição expressamente. Ela fala garantidos a todos no processo, né, o contraditório e ampla defesa. Se você for pela letra da Constituição, você não poderia nunca restringir contraditório e ampla defesa. Mas há restrições. Por exemplo, você tem prazo para contestar. No processo civil, o prazo para contestar uma ação de procedimento comum é de 15 dias úteis. Você vai ser advogado público, para você o prazo é em dobro. Então, para você que é advogado público, 30 dias úteis. Né? Ultrapassado aquele prazo, a sua oportunidade de contestar, de se contrapor, de exercer o contraditório com relação à petição inicial, ali naquele momento ela se exauriu. Observe que há uma limitação. O estabelecimento do prazo em si é uma limitação. Tem algum problema? Não, não há problema. Mesmo no silêncio é possível haver essa restrição. Mas lembra, a restrição tem que ser sempre por meio de ato normativo primário ou está na própria Constituição. Beleza? Visto isso, vamos tratar agora disso aqui, ó, galera. Estamos já aqui caminhando para a reta final do nosso vídeo, mas isso aqui é importante, a gente tem que dar uma aprofundada. A chamada teoria do limite dos limites. O que é que essa teoria faz? Ela estabelece isso aqui, ó, as condicionantes à imposição de restrições aos direitos fundamentais. Isso aqui é uma espécie de teste. A pergunta é, qualquer restrição a direito fundamental é válida? A resposta é não, porque a restrição tem que passar por um teste. Se ela passar por esse teste, ela é válida. Se ela não passar, aquela restrição ela é inválida, ela é inconstitucional. E esse teste, existem vários testes, o que a gente vai utilizar aqui é esse aqui. A teoria do limite dos limites, ou seja, a própria atividade de limitar direitos fundamentais, ela sofre limites. É a teoria do limite, do limite de restringir, dos limites à restrição. Então lembra disso para entender a lógica desse nomezinho aí. E a gente tem basicamente 3 condicionantes para limitar direitos fundamentais. A condicionante formal, ou seja, a forma da limitação, a condicionante isonômica e a condicionante material. Chama atenção que as mais costumam cair em prova são essas duas aqui. A condicionante formal e principalmente essa aqui, galera, a condicionante material. Vamos conversar sobre todas elas. Então, começando aqui pela condicionante formal. A condicionante formal se relaciona à forma da restrição. A pergunta é,
Qual é a forma da restrição? Em que tipo de norma essa restrição ela é veiculada? E eu já respondo a vocês, galera. A restrição tem que estar na própria Constituição, tem que estar em norma constitucional, e se ela tiver numa norma constitucional, essa restrição é uma restrição direta. Acabamos de conversar sobre ela. Por exemplo, quando a Constituição estabelece que a propriedade deve atender a sua função social. É uma restrição direta, está veiculada em norma constitucional. Ou ela deve estar veiculada em um ato normativo primário, né? As restrições sobre reserva legal expressa ou implícita, né, elas são veiculadas em atos normativos primários, ou seja, né, em uma lei ou ato equivalente. Uma restrição a um direito fundamental não pode estar estabelecida em um ato normativo secundário, um decreto regulamentar, por exemplo. Um ato normativo terciário, né, uma portaria ministerial, não. Um decreto regulamentar, uma portaria ministerial, ela pode até regulamentar a restrição prevista em uma lei. Ótimo, beleza, não há problema. Mas ela não pode inovar criando uma restrição. A criação de restrições deve estar ou na própria Constituição ou em um ato primário. Se não estiver, já não passou na teoria do limite dos limites, diz respeito à condicionante formal. Segundo tipo de restrição, segundo tipo de condicionante é condicionante isonômica. A pergunta é, a restrição é geral e abstrata? A restrição respeita o princípio da isonomia? Galera, se a restrição não respeitar o princípio da isonomia, a restrição for direcionada sem nenhum fundamento válido, não é restrição, é preconceito. E a Constituição, né, ela veda o preconceito negativo. Então não é possível. Ela tem que ser geral e abstrata e tem que respeitar o princípio da isonomia. Não significa dizer que tem que tratar todo mundo exatamente igual, porque a isonomia não diz isso. A isonomia diz tratar com igualdade quem está em igual condição. E com desigualdade quem está em situação desigual, né? E esse tratamento desigualitário deve se dar no limite das desigualdades, né? Porque, na realidade, se você tem pessoas em patamares de vida diferentes, grupos sociais em patamares diferentes, você tem grupos mais necessitados e grupos menos necessitados. Então, você pode estabelecer tratamento diferenciado para quê? Para garantir igualdade material, isso é perfeitamente possível. E se a norma respeitar a condicionante isonômica, ela passa. Se não, ela é discriminatória. A norma é inconstitucional. E a terceira condicionante é a condicionante material. E aqui a gente tem que fazer duas perguntas, galera. Primeira delas, a restrição preserva o núcleo essencial do direito? Porque se a restrição ela for muito agressiva e atingir o próprio núcleo essencial do direito, ela é excessiva. Ali não é restringir, você está eliminando o direito fundamental. Um exemplo até que eu dou no meu livro. Imagine que você vai participar em uma prova de um BBB da vida, de um programa de um reality show da vida, você assina lá um contrato, né, permitindo que haja restrição ao seu direito à imagem, etc. Ou outro exemplo melhor, né, tem um programa que eu acho que é No Limite, não é isso? Nossa, não sou muito de assistir programa de televisão, mas eu acho que tem No Limite, que os participantes eles têm sua imagem exposta e passam por algumas provas de risco. Imagine que uma prova dessa de risco, né, seja no sentido de você pular de um avião sem paraquedas. Galera, aí deixa de ser uma restrição. Ali é uma negação ao próprio direito. Está sendo negado o direito à vida, porque ali a morte é praticamente certa, né? Para não dizer que é certa até. Então não seria uma restrição válida. Então, claro que a restrição pode ocorrer até por ato voluntário do indivíduo, mas tem que preservar o núcleo essencial do direito, né? Até falando sobre isso aqui, a restrição, galera, né, pode ser por ato voluntário, né, ela pode advir também de uma adesão judicial ou, né, de normas jurídicas, como a gente tratou aqui. Quando a gente fala em restrição, a gente pensa logo na adesão política do constituinte ou de um ato primário. Tanto é que foram desses que a gente tratou. Mas claro que na situação concreta, porque a gente está tratando aqui de restrições genéricas, mas claro que numa situação concreta, ela pode ser estabelecida por uma decisão judicial, quando há confronto em direitos fundamentais, ou até mesmo por meio de um contrato, no qual a parte ela pode renunciar de maneira temporária ao exercício de um direito.
né? Claro, de acordo com a Constituição, de acordo com as leis aplicáveis, beleza? Mas lembra que o núcleo essencial tem que ser sempre preservado. E aquilo que vive chovendo em prova, né? A questão da proporcionalidade. A restrição, ela passa na regra da proporcionalidade, é que eu faço logo a advertência. Conversar sobre proporcionalidade, caberia um vídeo só sobre isso. O teste da proporcionalidade tem origem lá no direito alemão, né, o Tribunal Constitucional Alemão, que o Supremo às vezes e a própria doutrina confunde com razoabilidade. Tanto é que o Supremo entende que a razoabilidade é sinônimo de proporcionalidade. Alguns ministros, né, a composição mais atual do Supremo é mais precisa, mas durante muito tempo o Supremo ele tratou razoabilidade como sinônimo de proporcionalidade, e a razoabilidade não se confunde. A razoabilidade tem origem lá no direito norte-americano, a proporcionalidade no direito alemão. A proporcionalidade é um teste mais racional, a razoabilidade é um teste mais empírico, mas o Supremo muitas vezes trata como se fosse sinônimos, tanto é que na jurisprudência do Supremo você vai entender que a aplicação dele, né, no Supremo Tribunal Federal, ele fala, ó, tem fundamento na cláusula do devido processo legal no direito norte-americano, due process of law, no sentido material. Então o Supremo ele faz essa confusão, mas a gente aqui vai tratar de maneira mais simples, apesar do assunto merecer maior profundidade, então já deixo alerta. Se você quer que a gente faça um vídeo só sobre proporcionalidade e razoabilidade, comenta aqui. Mário, faz um vídeo sobre proporcionalidade e razoabilidade, né? Aprofunda esse assunto, dá o teu feedback aqui, porque se vocês pedirem, a gente faz um vídeo só sobre o assunto. Aqui vai ser uma ideia muito rápida. Inclusive eu aprofundo muito esse tema aqui no meu livro, hein? Então bora lá. Falar em regra da proporcionalidade é em falar em 3 testes aqui. O teste da adequação, o teste da necessidade e o teste da proporcionalidade em sentido estrito, o teste da ponderação, como queiram chamar. Ponderação ou proporcionalidade em sentido estrito. Esse teste é feito nessa ordem, galera. Primeiro se faz o teste da adequação. Se passou o teste da adequação, se faz o teste da necessidade. Passou, se faz o teste da proporcionalidade. É um teste que é feito nessa ordem. Então, o que é que a adequação ela vai analisar? Se aquela medida utilizada para restringir, se aquele meio utilizado para restringir, vai ou não atingir a finalidade almejada. Olha só, eu não restringo direitos fundamentais à toa. Eu só vou restringir um direito fundamental para atingir uma finalidade de igual ou de maior importância. Então, por exemplo, eu não vou estabelecer uma regra de obrigatoriedade de isolamento se eu não tiver um bem ligado à saúde pública que eu tenha que preservar, por exemplo. Que aconteceu, por exemplo, na época da pandemia. Então é um meio que eu utilizo estabelecer regras de isolamento para atingir a finalidade, evitar, né, a dissipação em massa de uma doença que pode causar morte. Então eu tenho que analisar se aquele meio é adequado para atingir aquela finalidade. Imagina o seguinte, que vai se estabelecer uma regra, um exemplo aqui bem besta para vocês compreenderem. Agora vai ser obrigado, a lei estabelece que todo mundo agora só pode utilizar combustível de álcool. Ninguém pode botar mais gasolina, porque o objetivo é diminuir acidente de trânsito. Claro que não passa no teste da proporcionalidade, porque o tipo de combustível, até onde eu sei, né, não tem comprovação científica, que o tipo de combustível vai reduzir ou aumentar, né, os acidentes de trânsito. Então, ele não passaria pelo teste da adequação. Então, a primeira pergunta que se faz, um meio eleito para restringir vai atingir aquela finalidade? Se sim, se faz o segundo teste. O teste da necessidade. E o teste da necessidade, ele se subdivide em 2 subtestes. Aquele meio adequado é o mais eficiente, porque observa só. Podem existir vários meios para atingir aquela finalidade. A pergunta que se faz é a seguinte: o meio eleito é o mais eficiente para se atingir aquela finalidade? Se sim, passou na primeira pergunta. E a segunda? Diante daqueles meios eficientes, porque eu posso ter vários meios eficientes, e tão eficientes quanto um quanto o outro. Mas esses meios alternativos, eles vão causar mais restrições ou menos restrições? Então, olha só. Eu vou ter um meio que vai atingir uma finalidade. Bora ver agora se eu tenho outros meios tão eficientes quanto ele. Se não houver nenhum meio tão eficiente, não passou do teste da necessidade.
Ou melhor dizendo, passou no teste da necessidade, porque aquele meio é o mais eficiente. Mas se houver outro meio tão eficiente quanto, eu posso fazer uma comparação. Aí passo para o segundo teste. Eu tenho a medida A, que foi a medida eleita pelo governo, e a medida B, que seria uma medida alternativa, que não foi eleita. Mas é tão eficiente quanto a medida A. Eu passo para a segunda pergunta. Qual vai trazer mais restrições? Se a medida A, que é a medida eleita, vai trazer mais restrições que a medida B, a medida A ela não é necessária. Porque ela restringe quando eu tenho outra medida menos restritiva que vai atingir aquela finalidade com igual intensidade. Vai ser tão eficaz quanto. Perceberam? Então isso é a necessidade. Existe uma medida alternativa tão eficiente quanto? Se não houver, acabou. Você nem pergunta mais. Passou na necessidade. Não. Existem outras medidas tão eficientes quanto. Então, bora passar para a segunda pergunta. Essa medida alternativa, ela restringe mais ou menos o direito fundamental. Se ela restringe mais, então a medida eleita pelo governo, ela é válida. Se ela restringe menos, não tem por que adotar a medida eleita pelo governo. É melhor adotar outra medida que vai restringir menos o direito fundamental e vai ser tão eficiente quanto. Isso é o teste da necessidade. Alguns dizem que seria, galera, até coloco no meu livro isso. Né? A gente poderia falar da necessidade como a ideia de melhor escolha possível. Para memorizar, bacana, mas aqui a gente tem que fazer uma ressalva. Porque melhor escolha é algo muito fluido, né? O que é melhor, o que é pior. Você tem que estabelecer parâmetros para falar o que é melhor e pior. E nesse caso os parâmetros são esses. É o melhor quanto à eficiência e o melhor quanto a ser menos restritivo. Então esses são as balizas para você avaliar se é melhor ou não. Passou no teste da necessidade, você vai ter o terceiro teste. O teste da proporcionalidade em sentido estrito, o teste da ponderação. Aqui você vai fazer um balanço entre os benefícios que aquela medida vai causar e os seus malefícios. Beleza. Aquela medida é adequada, atinge a finalidade, é a mais eficiente e é a que restringe menos. Mas quais são os benefícios que ela vai trazer? E quais são os malefícios? Se o malefício que ela for trazer superar o benefício, ela não passa no teste da proporcionalidade em sentido estrito. Ela não passa no teste da ponderação. Ela vai ser desproporcional. É aquela ideia, galera. Eu não vou tomar um remédio quando o efeito colateral do remédio é pior que o próprio remédio, que é o pior que a própria doença que eu estou tentando combater. Então, vou estabelecer uma medida, né, que vai preservar um direito, mas pode causar a morte de alguém. Muito provavelmente vai causar a morte de alguém. Não. Então, aquela medida talvez não seja a melhor medida a ser tomada, porque ela é desproporcional. Então, esse balanço de malefício e benefício, ok? Galera, muito obrigado, né, pela confiança, pelo feedback que vocês têm dado com relação ao projeto. Fico muito feliz pelos feedbacks e continuem dando para a gente saber qual rumo que a gente vai tomar. Aqui a gente deu uma passada rápida de olho no teste da proporcionalidade. Repito, se vocês quiserem que a gente aprofunde, comenta aí embaixo. Vou ter o maior prazer de fazer um vídeo só conversando sobre proporcionalidade com vocês, beleza? Um grande beijo, um grande abraço. Não esquece de seguir o Aprovação PGE, baixar o material, seguir lá no Instagram também, seguir o meu Instagram, Prof. Mário. Grande beijo, grande abraço. A gente se fala e até a próxima.